Olá, bem-vindos à 19ª conferência do BTG Pactual, o tradicional CEO Conference, evento que reúne as maiores empresas com os maiores investidores. São mais de 120 empresas e hoje eu estou na presença do João Carlos Pinho e do Egler Horta, que são sócios da Capitalo, para contar um pouquinho do produto de ações que eles lançaram recentemente. Mas eu queria começar, João, se você puder contar um pouquinho do background dos principais sócios, há quanto tempo vocês trabalham juntos e as grandes características e diferenciais da Capitalo. A Capitalo completou agora na virada do ano 8 anos de vida. Ela foi fundada pelo Carlos Voos e por mim quando nós saímos do Banco do BBM. Éramos ambos sócios e diretores do Banco BBM. O Egler, que é o diretor responsável pela área de renda variável, se juntou a nós logo no início do segundo ano. E a Capitalo, ela tem, desde o seu início, como característica, nós queríamos montar fundos bastante alavancados, à semelhança do risco que nós tínhamos na tesouraria do Banco BBM. Com isso, ao recebermos as nossas ações, o pagamento das nossas ações, nós demos início, então, à Capitalo, com a ideia de montarmos fundos mais alavancados. Nós temos hoje 4 fundos, sendo que os 2 fundos mais antigos são o Capa e o Zeta. E a característica principal desses 2 fundos, que têm a mesma estratégia, são, primeiro, a sua alta alavancagem. O Capa é um fundo que tem 7% de taxa de volatilidade e o Zeta 12% de taxa de volatilidade. Mas outra grande característica da Capitalo, que eu acho que nos faz descorrelacionados com o mercado, é que nós somos um fundo multigestor ou multi-estratégia. Hoje nós temos 10 gestores independentes, cada um com seu risco independente, com mandatos específicos do que podem fazer, um controle bastante rígido pela área de risco, que é comandada por mim. E a gente, ao longo do tempo, nós fomos acrescentando vários gestores. Começou com o Carlos e o Emerson, que acabou saindo logo 3 anos depois. O Egler se juntou a nós e conseguimos montar essa equipe bastante sólida e bastante diversificada. E uma característica desses gestores é que eles também são descorrelacionados. A gente tem esse cuidado antes de colocar uma área nova, que ele tem um tipo de atuação diferente ou uma geração de resultado diferente dos outros. Hoje a Capitalo, ela conta com aproximadamente 6,5 bilhões de reais sob gestão, com 43 pessoas. Dessas 43 pessoas, 17 são sócios. Mais recentemente, nós incluímos 2 novos produtos na nossa plataforma. Um fundo de renda variável, chamado Tarcos, que é capitaneado pelo Egler e pela equipe de renda variável, e um fundo global, que a gente podemos falar no final, se houver um pouco de tempo, onde a gente, o foco da atuação é nas mesas internacionais. João, antes de entrar no fundo de ações e no fundo global, vocês reabriram para captação o Capitalo Capa, que está disponível na nossa plataforma. Vocês têm mais ou menos ideia de capacity, até quanto que vocês querem captar para um novo fechamento? A gente fez um estudo muito detalhado, a gente é muito preocupado com a geração de rentabilidade para os nossos investidores. Então essa reabertura ela é limitada. A gente mais ou menos quantificou quanto de risco, como o Capa e o Zeta têm estratégias semelhantes, então a gente quantificou quanto de risco nós queríamos incrementar no fundo e concentramos ele no Capa. É um crescimento em torno de 25%. Mas eu diria que não deve ficar aberto por muito mais tempo. A gente está se aproximando desse limite mais rápido do que nós pensávamos. Então, infelizmente, dada essa nossa preocupação de proteger o investidor, limitando o crescimento, então eu diria que o fundo não deve ficar aberto por um tempo muito maior ou muito longínquo, curto prazo.
E, Egler, como que se deu a criação do Tarcus? É uma estratégia que está presente dentro do Capitalo já desde o início? Tarcus ele é uma evolução natural da área de bolsa na Capitalo, né? A gente, como o João falou, há 7 anos tem uma área de renda variável bem atuante no mercado, só que a gente atuava de acordo com o benchmark do Capa e que o Zeta tem, que é o CDI. Depois, passados esses 7 anos, a equipe de renda variável ela se desenvolveu bastante, né? Hoje a gente conta com 3 gestores, eu e mais 2, que tem bastante experiência no mercado, e também mais 5 analistas, a maioria deles formados na própria empresa. Então a gente, aliado a esse desenvolvimento que a equipe teve, com um momento que a gente julga ser bem propício para aplicações em renda variável, a gente achou que era a hora da Capitalo ter um produto com benchmark diferente, né? Então o Tarcus ele é um produto que foi desenvolvido para superar o Ibovespa no médio prazo. Perfeito. Se você puder comentar um pouquinho para a gente, o que traz o otimismo para a posição de ações? Não, e se claro. puder comparar também com os outros mercados que a Capitalo olha, mercado de juros, mercado internacional e o mercado de câmbio? Assim, a gente acha que basicamente o Brasil ele está saindo de uma recessão extremamente dura, né? Quando você olha a série do crescimento brasileiro nos últimos 100 anos, uma queda de produto igual a gente teve nos últimos 2 anos, ela só é comparável com a crise de 29. Então, a gente acredita que o país ele pode crescer nos próximos anos até acima do seu potencial, basicamente porque essa recessão ela gerou uma inflação muito baixa, que nas nossas estimativas não vai voltar no curto prazo. Então você tem um espaço aí para trabalhar com um juro mais baixo do que seria o neutro, e esse ambiente ele vai ser muito positivo para a lucratividade das empresas, porque a gente espera que seja um ambiente de receitas crescentes com custos ainda baixos. Então, se você somar isso ao juro baixo, que vai fazer as despesas financeiras ficarem também muito baixas, você tem um ambiente que os lucros vão ter um crescimento muito grande. Eu acho que a principal aposta em bolsa hoje é justamente essa, né? Que o lucro das empresas no Brasil ele vai crescer a taxas muito elevadas nos próximos anos. Isso, inclusive, aponta uma alocação maior de risco em bolsa nos outros mandatos. Os mandatos do CAP e do Zeta, como eu citei antes, né? Ele tem um benchmark no CDI, a gente tem o controle de risco que ele é muito rígido, né? Então a gente tem stops, então são posições que são mais, apesar da gente estar comprado há bastante tempo, são posições que a gente está sempre com alguma proteção via derivativos, às vezes a gente diminui mais, às vezes a gente aumenta um pouco mais. A ideia de fazer o Tarcus é justamente ter um produto que vai estar sempre comprado em bolsa, com uma alocação até nas características dele, né? A gente acha que o mínimo que ele tem que estar comprado em bolsa é de 70% do patrimônio dele. Então a ideia é que seja um produto diferente do que a gente tem hoje, né? No Capa e no Zeta, por exemplo, a gente pode estar, por um motivo de curto prazo, menos alocado, e no Tarcus tem um mandato de superar o Ibov, o neutro dele vai estar 100% long, né? Perfeito. Comprado em bolsa. Perfeito. E quais são os riscos de upsides e downsides que vocês enxergam para esse ano, que é um ano eleitoral, tanto lá fora quanto aqui no mercado local? O principal risco de downside hoje, na minha opinião, eu acho que não vai ser nem no cenário interno, né? Eu acho que o principal risco para a Bolsa vai ser o cenário externo. A gente está passando por um momento que o mundo como um todo está crescendo a uma taxa bem elevada e de forma bem sincronizada. Nos países mais desenvolvidos, o desemprego ele já caiu bastante, né? Se olhar nos Estados Unidos, o desemprego ele fez a máxima em 2009 e hoje ele está bem próximo de qualquer estimativa que as pessoas tenham de qual é a taxa que não dá inflação. Então a gente acha que está chegando muito próximo de uma taxa que a partir daí você pode começar a ter uma inflação mais alta. E eu acho que esse é o principal risco para os mercados acionários, não só do Brasil, como do mundo inteiro, né? Você começar a ter uma aceleração da inflação que faça os bancos centrais
terem que correr um pouco mais na subida das taxas de juros, né? Para o Brasil, tirando essa parte do cenário externo, que eu coloquei como risco, mas eu não acredito que seja o cenário principal. Eu até acho que o cenário principal, pelo que a gente observa, a inflação continua bem controlada, ela está subindo, mas de uma maneira devagar, assim como os bancos centrais estão subindo os juros de uma maneira devagar. Se for cenário, eu acho que vai ser bem bom para o Brasil. O risco é você ter que subir os juros de uma maneira mais rápida, porque a inflação ela apareceu. E eu acho que o grande upside, você tinha perguntado de riscos para o upside, eu acho que o grande upside é a gente ter uma eleição com um candidato que siga um pouco a linha de política econômica do governo atual. Eu acho que a gente tende a menosprezar um pouco tudo que já foi feito em termos de política econômica aqui no Brasil. Mas a gente baixou bem a inflação, a gente conseguiu baixar bem a taxa de juros que o país paga, a gente fez reformas importantíssimas nos setores, acho que no setor de petróleo, se a gente lembrar, 2 anos atrás a Petrobras estava numa situação muito difícil, aos poucos ela vem reduzindo o seu endividamento, a gente aprovou leis no Congresso que melhoraram muito a regulamentação desse setor. A gente teve uma mudança no BNDES muito relevante também, quando você mudou da TJLP para TLP. Então eu acho que o grande upside para o Brasil, eu dei alguns exemplos, né, mas eu acho que a agenda econômica ela é muito vasta. E se a gente tiver um governo que se proponha a dar continuidade a essa agenda, no final eu acho que qual é o endgame disso, né? É você ter o PIB potencial do país aumentando. Então, eu acho que a gente está num caminho que, se as urnas corroborarem no final do ano, é um caminho que a gente tende a ter uma melhora de expectativa de crescimento para o país nos próximos anos, olhando para o médio prazo. E como é dividida a equipe hoje da mesa de renda variável para a gestão desse fundo, especificamente do Tarcos? Você tocou num ponto muito importante que eu acho que diferencia o Tarcos lá dos nossos pares, né? Como eu tinha citado antes, nós somos 3 gestores. Esses 3 gestores, eles têm mandato de riscos que são definidos a cada 6 meses, com base em critérios meritocráticos, né, com base no desempenho passado de médio prazo. Então, a cada 6 meses a gente ajusta aos poucos o quanto de risco cada um desses gestores eles podem estar tomando na gestão do seu portfólio. Então, como é que a gente funciona, né? A gente faz a pesquisa das ações em conjunto, ou seja, os 3 gestores, mais toda a equipe de análise, a gente estuda os nossos cases, as empresas que a gente quer investir, a gente faz essa pesquisa em conjunto, mas na hora de implementar as posições, cada gestor pode tomar a sua decisão individualmente, dentro do seu mandato. Então, isso, na minha opinião, funciona muito bem para a gente, né? Eu acho que é um diferencial em relação aos outros fundos. E eu vou dizer porque que eu acho que é um diferencial, né? Na verdade, o que acontece? A gente não toma as decisões por consenso, a gente tem um esforço coordenado ali para economizar tempo, para conseguir fazer a melhor avaliação possível dos papéis, mas as posições elas ficam grandes ou pequenas naturalmente. Porque se tem uma posição que os 3 gestores gostam, ela naturalmente vai ser uma posição grande. Se a gente tem uma posição que só uma pessoa gosta, ela naturalmente vai ser menor. E aí, com isso também, o grau de atenção que você dá para cada posição, ele varia. As posições grandes, naturalmente, tem mais gente olhando, porque tem os 3 gestores mais o analista. As posições pequenas, vai ter provavelmente só o analista e o gestor que tem aquela exposição. Então, enfim, é um esquema que a gente já atua na Capital há alguns anos. A gente tem um track record bem bom no Capa e no Zeta, né? E a gente acha que funciona muito bem para a gente, né? E como é que funciona essa distribuição de risco? Ela é feita por você na parte do Tarcos ou envolve também a área do João de riscos? Não, E tem a participação do Carlos Wolff também nesse produto ou ele fica mais com os mandatos do Zeta e do Capa? Não, então todas as discussões de risco na Capital, elas são feitas com participação de todas as pessoas que tomam risco e depois a alocação ela é definida pela diretoria, pelo comitê executivo.
No Tarcos não é diferente, né? No final, eu e os outros 2 gestores, nós vamos propor qual que é a nossa alocação ótima, cada um vai propor a sua, e o comitê executivo ele vai arbitrar e dar uma palavra final. É exatamente o mesmo processo que a gente faz no CAPA e no Zeta, já há mais de 8 anos, e que funciona muito bem, é bem conhecido pela empresa, então é um processo que já está sedimentado na nossa cultura. E Egler, como um evento como esse que a gente produz anualmente contribui para o processo de análise da sua equipe e para captá-lo como um todo? Eventos assim são ótimos, né, para a gente, porque a gente tem a oportunidade primeiro de falar com várias empresas, né, que já é o nosso dia a dia. A equipe ela está sempre visitando as empresas, participando de conferências, enfim, de eventos, até com outras empresas que não são listadas. Então, um evento como esse para a gente é muito interessante, porque a gente consegue, num só lugar, falar com várias empresas, né, que é muito importante para o nosso trabalho de pesquisa micro. E também porque a gente, até a parte macro, ela ajuda aqui, né, porque você consegue falar com ministros, enfim, candidatos à presidência. Então é um evento muito legal, assim, eu venho praticamente todos os anos, acho que agrega muito assim, para o nosso processo. Como é que funciona a composição das posições do Tarcos? É um fundo long only que ele pode fazer algumas operações short. Se você puder explicar para a gente como é que funciona a estrutura e como é que é a composição do portfólio atual? Não, claro, você tocou num excelente ponto, né? A gente, como a equipe veio se desenvolvendo ao longo dos últimos anos com o mandato de benchmark CDI, eu acho que a gente adquiriu alguma expertise também em posições shorts. E era uma coisa que a gente não queria perder, né? A gente queria que o Capital Tarcos fosse um produto que predominantemente fosse ficar long, mas quando a gente visse alguma oportunidade short no mercado, uma oportunidade de ficar vendido, apostando que determinada ação ela pode cair, a gente tivesse um espaço para fazer também. Então, qual foi a solução que a gente encontrou? O Tarcos ele vai ficar comprado entre 70% e 130% do seu PL, e ele pode ficar vendido entre 0% e 30% do seu PL. Sendo que a gente tem um compromisso de estar no mínimo sempre 70% long. Então, é um fundo que quando ele estiver nos limites máximos, né, ele pode estar 130 comprado, com mais 30 vendido. Então ele vai estar 100% comprado, com esses 30, como se fosse um long and short. Excelente. Eu acho que isso é uma característica muito interessante, assim, que a gente consegue uma geração de alfa além da alocação na nossa carteira. Você perguntou um pouco, né, das principais posições hoje. Hoje a gente tem basicamente 2 temas, né, que a gente gosta muito. A gente tem um tema que eu citei no início, que é o da alavancagem operacional e financeira das empresas, ou seja, empresas que a gente acha que vão crescer muito lucro nos próximos 2, 3 anos. Então a gente tem posições em Gerdau, em Rumo, em Azul, que são posições que a gente acha que entram bem nesse tema, né, que com a atividade crescendo, a capacidade ociosa dessas empresas sendo ocupada e as despesas financeiras caindo, você vai ter um crescimento de lucros bem mais alto do que a média. E a gente tem um outro tema de melhoria de governança em estatais, que aí os principais nomes hoje são a Petrobras e o Banrisul, que a gente gosta bastante. A gente acha que se você tiver uma evolução nas próximas eleições, como eu citei, né, de um governo que continue as políticas econômicas que estão em voga hoje, os papéis mais estatais eles têm um potencial de apreciação bem alto ainda. Excelente, Egler, obrigado. Obrigado a você. João, se você puder comentar um pouquinho da criação do Alfa Global e do track record dessa estratégia que já compunha no Zeta e no Capa, e o grande benefício que é da descorrelação e da diversificação geográfica do produto. O fundo Alfa Global, a criação dele não é muito diferente da criação do Tarcos. Nós, como somos um multigestor,
a gente tem capacidade de ficar analisando esses gestores. E a Capitalo, desde o seu início, por uma característica que o Carlos Vour desenvolveu no Banco BBM, e ele foi durante um período longo, foi responsável pela tesouraria internacional, nós, quando iniciamos a Capitalo, nós trouxemos essa característica para os fundos. Então, tanto o Capa quanto o Zeta, desde o seu início, tiveram uma exposição recorrente relativamente alta comparado aos nossos pares. Eu diria que, historicamente, nós temos mais de 1/3 do risco do Capa e do Zeta nos mercados internacionais. Ao longo do tempo, ao acrescentarmos novas mesas à Capitalo, nós acrescentamos novos gestores também da área internacional. Hoje, o Capa e o Zeta tem 4 gestores distintos que operam na área internacional, e o que nós fizemos foi segregar essas estratégias para comporem no Alfa Global. Então, o Alfa Global tem 4 gestores que estão no Capa e no Zeta, e ele foi feito para aqueles investidores que querem diversificar do risco Brasil. Hoje, uma boa parte, uma grande parte dos hedge funds ou dos fundos mais alavancados que nem nós, eles têm uma correlação alta, se correlacionaram muito mais nesses últimos 18, 24 meses. E a gente vê que para o futuro, provavelmente nós teremos investidores que queiram ter pouco risco Brasil e mais um risco focado no mercado internacional. Para os investidores do BTG Digital, ele é um produto bem legal, é um produto ideal. Por quê? Porque para eles correrem o risco externo, é muito complicado para um investidor médio poder montar uma carteira de hedge funds externos. O que nós fazemos é dar essa facilidade para ele, ou seja, que a maior parte do nosso risco está concentrado nos mercados internacionais, focados em 10 países, pouco risco Brasil, e aonde a gente acha que ao longo do tempo os investidores, nessa diversificação dos seus portfólios, eles provavelmente terão um pouco mais de risco nos mercados internacionais. Você comentou sobre o track record não do Alfa Global, porque ele iniciou em novembro junto com o Tarcos, mas pelo fato de nós termos 8 anos de exposição no mercado internacional no Capa e no Zeta, o resultado que a gente tem conseguido extrair dessas posições tem sido muito interessante. Não só o risco alocado dos fundos tem sido acima de 1/3, como o resultado tem sido acima de 1/3 também. Então, se a gente conseguir expressar isso para o futuro, tivermos a sorte de trabalharmos duro como nós fazemos ao longo desse período, eu diria que os investidores do Alfa Global ficarão muito contentes. Então, é uma expertise que a gente desenvolveu. Eu acho que a nossa forma de atuação no mercado internacional é muito diferente dos nossos pares. Nós somos focados em poucos países. Nesses países que nós atuamos recorrentemente, a gente tem o mesmo cuidado como quando operamos no Brasil. Temos análises macroeconômicas bastante profundas, temos os nossos economistas dedicados a esses países. E a gente acha que faz parte de um hedge fund, que nem o Capa ou Zeta, ter essa parte internacional relevante. E para aqueles que querem diversificar o seu portfólio, ter uma parte do Capa, do Alfa Global, é muito interessante também. E ele é bem descorrelacionado ao Capa e ao Zeta. E ele tem exposição cambial, João, ou vocês fazem o hedge da moeda? Não, ele é um fundo em reais e em CDI. Então, o investidor tem uma outra facilidade para o investidor brasileiro. Ele não está exposto à moeda. Ele vai comparar o Alfa Global aos seus outros investimentos em CDI. Uma facilidade muito grande. E esse hedge vocês fazem junto com também nas mesas de gestão? A Capitalo, ela tem uma tecnologia já bastante longa, que foi trazida pelo Carlos e pela equipe do Banco BBM,
de gestão do Regis. Nós somos, faz parte da carteira do CAP e do Zeta, as posições em cupom cambial. A gente tem extraído bastante resultado ao longo do tempo. Então esse conceito, esse expertise está refletido no Regis do Alfa Global. Excelente. Obrigado pela participação de vocês, pela explicação dos novos produtos que em breve vão estar disponíveis na plataforma do BTG Pactual Digital e do comunicado também do CAPA de que está aberto e disponível. Não, eu que gostaria de agradecer, é sempre ótimo estar aqui conseguindo explicar os produtos, principalmente os novos. Enfim, acho que é isso. Obrigado pela... Bom, obrigado aí ao BTG Digital, pela oportunidade e a gente estamos à disposição através da equipe do BTG Digital para tirar maiores dúvidas que venham a surgir pela frente. Obrigado, até a próxima.